Olá, amigos do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Que Deus abençoe a todos, dê paz, nesse momento em que se comemora mais um ano da sua existência. Mesmo nesses instantes mais graves, em que estamos no isolamento social, não é menor a nossa alegria e a de vocês, mais ainda, pela passagem de mais um ano de vida. Nesses mais de 30 anos de realização das atividades da casa, são sempre momentos bem difíceis, porque os trabalhos são intensos, as necessidades são muitas e, na maioria das vezes, nós temos que tomar algumas decisões que reclamam de nós coragem e fé. Então, parabéns a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa instituição. Que Deus continue iluminando as mentes e os corações de vocês na realização do bem que lhes cumpre realizar. Na noite de hoje, faremos algumas considerações sobre uma passagem que está no Evangelho de João, em que Jesus se reporta de uma forma bem incisiva e particular ao amor entre os cristãos, né? Entre os seus discípulos, quando ele diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Essa é uma expressão bem particular do Mestre, e ela é uma expressão bastante significativa, porque ele põe o amor como o ponto central, né? A base de toda a relação entre aquele que se apresenta como o seu discípulo, né? Então, todos nós que nos apresentamos nessa condição, não podemos ignorar essa proposta de Jesus. Os espíritas, em particular, já receberam também esta orientação do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, ele nos orienta em dois ensinamentos bastante expressivos. Primeiro, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, notem que, mesmo após Jesus, né, o Espírito de Verdade, esse grande orientador de Kardec, naturalmente, sob a inspiração de Jesus, sob a inspiração do Cristo, né, a inspiração do Cristo, ele vai trazer mais uma vez o amor como o ponto central, o sentimento básico, essencial das relações. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar na noite de hoje o nosso tema. Então, eu estava analisando o tema e pensando, ele diz: por muito se amar, por muito. Então, não é qualquer simpatia um pelo outro, não é qualquer admiração pelo outro, né? Porque às vezes nós trabalhamos em grupo com companheiros que nós temos uma simpatia ou temos uma admiração
poxa, como fulano faz, como ele trabalha, como ele é esforçado, como ele é dedicado, né? Mas não é apenas essa admiração, é o amor mesmo, né? É o ter o outro como um amigo. Há uma amizade. A amizade é o sentimento de base das relações reais, das relações sinceras. As relações sinceras, elas se fundamentam na amizade. Vamos ver as relações conjugais, por exemplo. Se não houver amizade entre os cônjuges, entre os companheiros, não tem muito sentido. Se esse vínculo for só um vínculo de um amor carnal, físico, ou de uma paixão, que é um rudimento de amor, né? Ele não vai se sustentar lá na frente, essa relação. Assim é a relação entre os companheiros da casa espírita, né? Os companheiros que estão em qualquer atividade cristã, não só na casa espírita, mas qualquer atividade cristã, ele fala para os cristãos. Então, nesse sentido, o amigo, como diz Jesus, quando ele quer caracterizar mesmo a intensidade da relação entre os amigos, o que é que ele diz? Que amigo não dá a vida pelo amigo. E dar a vida aí não precisa ser necessariamente morrer, mas dar a vida é apresentar todos os elementos que constituem a vida. Quais são esses elementos? A atenção que você vai dar a alguém, a atenção verdadeira, né? Observar o outro, ver quais são as suas dificuldades, ver do que ele necessita. Às vezes, na maioria dos casos, não é nem uma necessidade material, corporal, é uma necessidade mesmo emocional, uma necessidade moral. Muitas vezes é o apoio para o outro ganhar confiança e prosseguir. E você nota essa necessidade. Mas você só nota porque você ama. Né? Você se interessa pelo outro. Então, a atenção é o tempo que se dá ao outro, né? O tempo é a paciência que se dá ao outro. E são as energias que nós colocamos nessa atitude com o outro. A energia sempre de restauração do outro. Então, isso é a vida. Ele deu a própria vida, Jesus, né? Ele deu a própria vida. Em alguns casos, até daremos mesmo, né? Em alguns casos, damos a própria vida, né? Aqueles que amam em profundidade. Porque esse amor, ele vai se especializando. É um amor que vai se aprimorando. É um amor que vai se enriquecendo ao longo do tempo, né? Na trajetória, juntos, fazendo juntos, né? Então, é um amor, o amor ele é sempre em razão da pessoa, como diriam os romanos, intuito personae, né? Em razão da pessoa. Então, amar é se dirigir ao outro, é ver o outro, é se relacionar com o outro. Podemos até falar em amar no sentido assim, muito genérico. Amamos genericamente, mas amar nesse sentido de estar junto para fazer, para realizar, é amar o outro. Né? É mais nesse sentido. E isso, nessa relação com Cristo, só faremos amando o Cristo. Se me amais, olha como ele diz, se me amais, cumprireis os meus mandamentos. Né? Cumprireis os meus mandamentos. E aí, amar o Cristo é amar a causa dele. A causa dele. Isso é amá-lo. E a causa do Cristo é a causa do bem. Né? É a causa do bem. Que é sempre a causa onde a base dela é o amor. Então, nas nossas relações, precisamos ver o outro. Na casa espírita, precisamos observar o nosso companheiro. Claro que vão haver algumas disenções, algumas discussões, né? Algumas dificuldades, mas isso é natural, é típico do humano mesmo. Né? Isso é natural, algumas discordâncias, isso é típico do humano. Então, mas o importante é que essa ação de amar é a ação que vai nos conduzir para a união. Né? Vai nos conduzir para a união. Jesus, é por isso que Jesus diz isto. Sem mim
não podereis fazer nada. Olha como ele diz, sem mim não podereis fazer nada. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Quando ele fala, né, ele vai trazer toda aquela conscientização, aquela elucidação sobre a relação entre ele, Deus, e entre ele e nós. Porque ele é esse intermediário entre nós e Deus. Então, como se ele quisesse dizer, se quiseres fazer algo no bem, tereis que fazer comigo. Tereis que estar comigo. Porque quando não estamos com Cristo, estamos com nós mesmos. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Porque normalmente somos assaltados pelo nosso egoísmo. Somos assaltados pelo nosso personalismo. Quando estamos sós, em muitos casos, em um período muito longo, sozinhos, sem vitalizar o amor nas nossas ações, nós ingressamos naqueles estados que Manuel Filomeno de Miranda chama de obsessões narcisistas. Muito complexas, muito difíceis. Quantos de nós, no exercício das nossas atividades na casa espírita, não decidimos ou tomamos determinados rumos por nós mesmos? E o grupo? E a equipe? E o conjunto das outras pessoas? E a espiritualidade? Não é? Então, é a isso que ele chama. Se nos amarmos uns aos outros, nos interessaremos realmente pela opinião do outro. A opinião do outro nos importa. Poxa, o que pensa fulano sobre isso? Vou ver, vou analisar. Olha, estava refletindo, o que é que você acha disso? Poxa, eu fiquei pensando muito, devemos implementar este trabalho, não devemos? Como anda este trabalho? Como estamos fazendo esse trabalho? Então não correremos os riscos de decidirmos só. No mínimo, se errarmos, erraremos coletivamente. Mas erraremos ouvindo o outro. Erraremos tentando acertar. Então é neste sentido que Jesus, ele diz, estejais com os olhos em mim, porque sem mim não podereis fazer nada. Não podereis fazer nada dentro do amor legítimo, né? Do amor sincero, do amor que vai promover a união e não a separação. Às vezes, dentro do grupo, temos alguns companheiros que estão fisicamente no grupo, mas estão emocionalmente separados. Eles, às vezes, se põem nessa condição de separados. Estão lá, estão nas tarefas, etc., mas estão sós, né? Estão separados. E é a isso que devemos ver, é a isso que devemos observar. Não é uma questão de julgamento. Ao contrário, é uma questão de acolhimento do companheiro. Né? Um acolhimento amoroso do companheiro. Então, a união, ela deve ser vivida de uma forma que vá promover a comunhão. Unir, né? Unir, quer dizer, juntar, ligar, aliar-se uns aos outros, e nisso faremos a comunhão, porque a comunhão tornar comum aquilo que é de cada um. Então, os recursos de cada um serão recursos partilhados. Os recursos espirituais serão partilhados, né? As capacidades, os coloridos individuais, os coloridos da emocionalidade de cada um, serão partilhados, disseminados no grupo. Pode não servir a um, não servir a outro por alguma razão, por alguma resistência pessoal, de opinião pessoal, mas está disponível. E estando disponível, no dia em que o outro tiver a necessidade real, ele vai perceber. Olha, houve um momento que fulano se disponibilizou desta forma, desse modo. Né? Então, é nesse sentido, a comunhão dos recursos espirituais. E, às vezes,
até dos recursos materiais, porque temos companheiros que às vezes passam por necessidades materiais mesmo, né? E nós precisamos auxiliar aquele companheiro financeiramente. Claro que devemos ter sempre por prudência nesses auxílios o quê? Auxiliar na medida do necessário, para não haver, então, alguns abusos, alguns excessos, né? Alguns desregramentos de parte a parte, né? Então, é nesse sentido. Então, é por isso que o amor que vige no grupo é o amor que não vai permitir que o grupo ele transite por ações que vão retardar a obra. Retardar a obra. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, que eu selecionei aqui para ler esse trechinho para a gente, para nos relembrar sobre isto. Item 5, obreiros do Senhor. É uma mensagem de o Espírito de verdade, né? Ele vai dizer aqui no item 5, lá no iniciozinho, ele vai dizer aqui: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha que coisa sensacional. E muitas vezes nós vamos criar dificuldades no trabalho, desnecessariamente. Não estou dizendo do coordenador, do diretor de departamento, do membro da diretoria, do presidente, enfim, que de uma forma cautelosa, de uma forma cuidadosa, usando de bondade, faça uma advertência a um trabalhador, trazendo para ele os fundamentos pelos quais está fazendo aquela advertência e deixando claro que aquilo é em favor dele mesmo e em favor da obra, da coletividade, né? Daquilo que está se realizando, mas sempre com bondade, né? Isso é que é importante, sempre com bondade. Então, é nesse sentido que o Espírito de verdade vem nos advertir. Então, todas as vezes que nós soubermos fazer o silêncio diante das adversidades que acontecem dentro do grupo, quando nós soubermos calar os nossos ciúmes, quando nós não quisermos impor, não é manifestar o nosso ponto de vista, podemos manifestar o nosso ponto de vista de uma forma respeitosa, mas impor o nosso ponto de vista às outras pessoas, aí seremos motivo de retardar os trabalhos que estão sendo realizados. E então, eu individualmente caio e o grupo, se não estiver atento, poderá também cair. Lembremos-nos que os trabalhos do centro espírita, né, e os espíritos, eles se utilizam do quê? Do amor. Qual é o substrato que é usado pelos espíritos na casa espírita para realizar os diversos trabalhos? O amor. Então, as curas são o uso, a manipulação, o exercício do amor, que é uma substância, né? Joana de Ângeles já nos ensina isso, que o amor é a substância circulante do universo. Então, a nossa tarefa é usar as nossas capacidades para perceber o amor, ver onde o amor está, como ele se manifesta e atuar com ele, porque somente o amor pode promover a restauração, né? Nossa, a cura própria nossa e do outro. Lembremos-nos que nas nossas relações de centro não há acaso. Os companheiros que temos é a mesma coisa da nossa família consanguínea, a família que temos lá na nossa casa, né? Que é a família que espíritos que foram reunidos
para fins de reabilitação emocional, moral e espiritual. Então, aqueles com quem nós trabalhamos são aqueles com os quais nós devemos encetar de uma forma mais concentrada as nossas ações de amar, né? Então, o perdão é a expressão importante do amor. Então, perdoar o companheiro uma vez, não, várias vezes. Ah, mas todo trabalho ele faz isso, todo trabalho ele vem com ele atrapalha, todo trabalho. Mas é isso. Mas isso é o exercício. Já imaginou? Você está na academia, o seu orientador diz, olha, aqui serão 20 barras que você vai ter que fazer. Você faz 10 e para. E cadê as outras 10 barras? Você tem que fazer, meu amigo. É uma sequência de exercícios. Então, o exercitar o amor fará com que nós estabelecemos e nos aprofundemos sempre mais no amor. Então, neste mesmo capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, no item, deixa eu ver aqui, eu selecionei, no item 4, nós vamos encontrar aqui a mensagem de Erasto, né, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Ele vai dizer algo sensacional. Ele vai dizer assim, referindo-se aos espíritas: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Se foi você que se transviou, saiu da rota de caminho, ele diz, pare, repare, reparar é o quê? Restaure. Restaure a sua rota, né? Vosso caminho e segui a verdade. Porque a única coisa que nos tira da rota é o quê? A ilusão. A ilusão. O orgulho proporciona estados ilusórios bem complicados, bem complexos na nossa trajetória. Então, estarmos atentos a essa supervalorização de si mesmo. Estarmos muito atentos a isso, porque normalmente nos perdemos, mesmo nós que estamos aí transitando no processo de crescimento, nos perdemos. E então ele prossegue, pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? É uma pergunta que ele faz e que ele mesmo vai responder, né? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Aí a mensagem de Erasto e que eu trago aqui para a nossa reflexão da noite de hoje, no nosso estudo, nesta semana em que se comemora o aniversário desta casa preciosa, que é é o Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. Que Deus nos abençoe a todos, que Ele nos dê a intuição necessária na realização dos nossos trabalhos, na observação que devemos estabelecer sobre nós mesmos, no recolhimento das impressões necessárias
a bem da nossa transformação, porque é disso que se trata. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ali na questão 96 até a 113, quando ele trata das diversas ordens dos espíritos, da escala espírita, ele vai falar que é da transformação, do crescimento, do desenvolvimento, do aprimoramento, que o espírito vai galgando degrau a degrau a sua evolução. E a evolução vai proporcionando ao espírito a felicidade. Que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam sempre os sentimentos do bem. Que Deus nos abençoe a todos e nos conduza à paz que nós próprios, juntos com o nosso Mestre, de quem não podemos nos separar, pode nos proporcionar. Que assim seja.